Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, este é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa quarta-feira, hoje é dia 28 de setembro. A gente começa essa edição falando sobre o cenário para os mercados que segue bastante desafiador. Os investidores entraram numa espiral de cautela que segue impactando o desempenho dos principais mercados no mundo. Lá nos Estados Unidos, notícia boa virou notícia ruim. Os indicadores mais fortes de atividade econômica sugerem que o Federal vai ter que ser mais duro na elevação de juros para tentar frear a inflação. Ontem os mercados amanheceram até de bom humor, estava mesmo registrando algumas altas nas primeiras horas do dia, mas com dados bons de venda de moradias, falas dos dirigentes do Fed, os mercados azedaram, viraram para o patamar negativo. As Treasuries de 10 anos lá dos Estados Unidos bateram mais de 4%. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde 2010. Os títulos de renda fixa dispararam também em outros lugares do mundo. São níveis recordes que mostram que os investidores estão deixando a renda variável e buscando conforto em investimentos mais seguros, procurando alternativa nesse que já pode ser considerado o maior ciclo de aperto de juros nos últimos 30 anos. Enquanto o mundo precifica alta de juros atrás de alta de juros, no Brasil, pelo menos, a expectativa do mercado é outra. Com o IPCA 15 de ontem mostrando mais uma deflação, o DI futuro baixou e já precifica até mesmo uma queda nos juros no primeiro semestre do ano que vem. Vale lembrar que o Banco Central tem batido na tecla de que a batalha contra a inflação não está ganha e que no ano que vem deixam de valer alguns incentivos tributários que podem acelerar a inflação se o Copom não for diligente. Na última reunião do Comitê de Política Monetária, 2 dirigentes votaram por elevar os juros em 0,25 pontos naquele ajuste final para passar uma mensagem para o mercado de que o Banco Central ainda tem que estar vigilante em relação à inflação e justamente não dar margem para que o mercado ache que o juro vai começar a cair tão cedo. Mas o Brasil, claro, não é uma ilha, tem sofrido reflexo do que a gente tem visto em todo o mundo. Hoje, o dia promete ser de mais quedas, seguindo a tendência das bolsas de Nova York ontem. Os mercados asiáticos fecharam essa quarta-feira em queda. Destaque negativo, Hong Kong caiu mais de 3%, cerca de 3,4% de queda na bolsa de Hong Kong. Os investidores seguem de olho no temor de recessão global, com vários bancos centrais propondo elevação de juros. Além disso, as revisões de crescimento na China mostram que a economia do gigante asiático pode estar em apuros, justamente por conta de restrições políticas de Covid-0. Além disso, tem uma outra questão. Grandes fornecedores da Apple despencaram na bolsa desta quarta-feira, depois que a gigante americana que fabrica o iPhone diz que pode revisar o plano de crescer sua produção. Isso porque a expectativa da demanda justamente pelos iPhones no mundo não está se concretizando. A Apple acreditava que teria um crescimento na demanda, que as pessoas buscariam as novas versões do iPhone, porém, com todo esse cenário de recessão global, o iPhone está deixando de fazer parte ali da demanda dos consumidores. Quem tem, continua tendo. Quem não tem, por conta de preço, está começando a repensar se existe mesmo a necessidade de comprar. E é um cenário bastante impactante, principalmente porque muitos dos fabricantes dos componentes do iPhone, eles ficam lá na China. E isso, com a queda deles, com essa revisão de demanda, a gente vê toda essa movimentação, inclusive no pré-mercado, ações da Apple caindo aí mais de 3%. Hoje também, na China, o Yuan, a moeda do país, atingiu o menor valor em relação ao dólar. Mínima histórica no mercado offshore
e o menor nível desde 2008 no mercado onshore. Isso mesmo, o Banco Central da China adotando medidas para conter a desvalorização da moeda. E como se não bastasse, tem mais coisa lá na Ásia, tem mais coisa acontecendo no cenário político. A Coreia do Sul informou hoje que a Coreia do Norte disparou 2 mísseis perto da costa lá dos países. A Guarda Costeira do Japão também identificou um teste suspeito vindo da Coreia do Norte. Essa tensão e a tensão aumentam porque a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está no Japão e deve partir para a Coreia do Norte para uma visita, ou seja, mais uma tensão aí envolvendo aquela região, né, da Ásia e, claro, os Estados Unidos com a vice-presidente do país numa visita aos países asiáticos. Bom, voltando para o mercado. Se a Apple, que é a Apple, uma das maiores empresas dos Estados Unidos, está enfrentando dificuldades, imagina só para as outras empresas. Estava falando, a Apple cai mais de 3% no pré-mercado depois dessa notícia de revisão de demanda. Mas não é só a Apple, não. Os futuros americanos também operam embaixo nessa quarta-feira. Olha só, Dow Jones futuro caindo 0,31%, S&P caindo 0,53% e a Nasdaq caindo mais de 1%. Neste momento, 8 horas e 45 minutos, em mais um dia de aversão ao risco, mais um dia de cautela nos mercados internacionais. E hoje, essa quarta-feira, é um dia de agenda até mais fraca de indicadores. Por isso, investidores estão de olho aí na fala de Jerome Powell, que acontece às 11h15 da manhã. Claro, a gente vai ficar de olho, vai trazer informações ao longo da nossa programação aqui na BMC News. Os investidores eles estão buscando pistas sobre os próximos passos da política monetária lá nos Estados Unidos. Já que ontem, Jerome Powell fez um discurso, inclusive, com Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, só que Jerome Powell não falou nada sobre política monetária, fez outros comentários ali adjacentes, mas nada sobre política monetária, nem um sinalzinho do que pode acontecer. Claro, a gente tem visto muitos dirigentes do Banco Central do Banco Central americano, do Federal Reserve, falando, né, uns mais hawkish, outros mais dovish, mas a fala é levar a inflação para a meta. A fala é trazer inflação para a meta com elevação de juros, juro inclusive sendo projetado a mais de 4,7% lá nos Estados Unidos, que é um juro bastante forte, o que vai trazer a economia para uma desaceleração forte, talvez até uma recessão, e como dizem os dirigentes, trazendo dor para empresas e para as famílias nesse cenário. Por isso que lá no comecinho eu falei, até notícia boa vira notícia ruim lá nos Estados Unidos. Então vamos ficar monitorando aí a fala de Jerome Powell daqui a pouquinho, 11h15 da manhã. E a gente estava falando de Christine Lagarde, né, presidente do Banco Central Europeu. Ela voltou a falar nessa quarta-feira sobre o compromisso da autoridade monetária em subir os juros já nos próximos encontros. E não só nos próximos encontros, bastante encontro para frente, justamente para conter a escalada da inflação lá na zona do euro. O que preocupa também é o cenário nos países lá do bloco. Hoje saíram dados de confiança do consumidor na Alemanha, eles vieram muito fracos, foi o nível mais baixo da história desses dados de confiança do consumidor, menos 42 pontos. Mostra aí que o alemão está com dificuldade econômica, principalmente em relação à renda, com fortes altas na inflação. Saindo da Alemanha, indo para o Reino Unido, segue a cautela com todo aquele pacote do governo que prevê corte de impostos, teto na conta de energia. O problema é que tudo isso pode abalar a credibilidade fiscal lá do Reino Unido e colocar a região numa das maiores recessões já vistas. O Banco da Inglaterra disse que não vai interferir nos juros até a próxima reunião de novembro e eleva o pedido do mercado, que já projeta 200 pontos base, ou seja, 2 pontos percentuais. Só um parênteses aqui, se aqui a gente fala em elevação de 0,25, nos Estados Unidos tiveram 3 elevações de 0,75 ponto percentual, e já é bastante coisa. Aqui no Brasil a gente teve até elevação de 1 ponto percentual, é bastante coisa. Imagine só o mercado pedindo 2 pontos percentuais.
é para trazer a economia do país para baixo mesmo, é para desacelerar com força, é meter o pé no freio com força lá na economia do Reino Unido. Mas se o Banco da Inglaterra fala de juros só em novembro, pelo menos o BOE traz uma notícia bastante importante hoje, diz que vai realizar compras temporárias de títulos para estabilizar o mercado. Depois desse anúncio, está sendo digerido ainda pelos atores do mercado, a Libra recuou mais 1% em relação ao dólar, as bolsas acabaram até reduzindo algum tipo de perda, porque foi um comunicado forte, inclusive um comunicado esperado pelo mercado, essa questão da compra de títulos pelo Banco da Inglaterra, mas mesmo assim as bolsas lá no velho continente seguem em queda, seguem aí com esse mau humor. Só para a gente ter uma ideia, DAX na Alemanha, que eu trouxe aqui o dado de confiança do consumidor, cai 1,34%. CAC na França cai 1,18%. FTSE no Reino Unido, uma queda um pouco mais moderada, 0,9%, também aí por conta dessa reprecificação e dessa intervenção do BOE na compra de títulos, Então essa é uma questão principal, essa é uma questão que fica bastante aí no radar. Tem uma outra questão importante na Europa, os preços do gás natural subiram fortemente depois que a Rússia disse que pode cortar o fornecimento via Ucrânia, que seria aí a última rota entregando combustível para a Europa. Os futuros subiram 14%, saltando pelo segundo dia consecutivo. Esse alerta aumenta o conflito energético com a Europa logo depois de grandes vazamentos terem sido relatados no oleoduto Nord Stream, que as autoridades europeias, inclusive, estão chamando de sabotagem. A situação aumenta as preocupações com a escassez, com a temporada de aquecimento apenas alguns dias à frente e contraria os esforços das nações para encher constantemente os estoques e reduzir o consumo. Se o fluxo feito aí por meio da Ucrânia for interrompido, a Europa Ocidental seria cortada, deixando apenas o gasoduto Turk Stream, que envia gás para a Turquia e alguns países do sul e sudeste da Europa. A oferta via Ucrânia ficou estável hoje, mas nos níveis reduzidos vistos desde o começo da guerra. E com essa possibilidade de ter sido um ato de sabotagem, o foco é em como os líderes da União Europeia vão responder. O chefe de política externa do bloco, Joseph Borrell, disse que os danos graves aos gasodutos da Rússia foram deliberados. Isso quer dizer, foram sabotagem, foram provocados. E a União Europeia vai tomar medidas para reforçar a segurança energética. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que a Europa vai realizar a resposta mais forte possível se os danos aos oleodutos Nord Stream forem mesmo um ato de sabotagem. Ela disse que qualquer dano deliberado à infraestrutura energética da Europa vai ser considerado inaceitável. Enfim, estamos aguardando também outras repercussões, já que toda aquela situação que envolveu o Nord Stream está sendo colocada aí como um ato de sabotagem, seja pela Rússia, a Rússia falou que pode ter sido sabotagem, a Rússia é intimamente ligada porque é a dona, a fornecedora do gás e do óleo pelos gasodutos. A União Europeia falando em sabotagem justamente porque seria uma beneficiada com a chegada do gás, principalmente em momentos de inverno. Os Estados Unidos também têm falado em sabotagem, até mesmo ontem o secretário de Estado Antony Blinken falou que pode ter sido sabotagem e, claro, buscando tomar aí as medidas necessárias para que os responsáveis sejam encontrados. Aqui no Brasil, o movimento do mercado se dá em duas vertentes. A primeira, caminhando lado a lado com o cenário internacional. E a segunda, precificando a movimentação na corrida presidencial a apenas 3 pregões da eleição. O Ibovespa engatou a terceira queda seguida ontem, fechando abaixo dos 109 mil pontos. Olha só, perdemos inclusive essa referência dos 109 mil pontos. E eu trago aqui o gráfico para a gente ver. 3 sessões consecutivas de baixa, caindo aí nos 3 últimos pregões, 5%. O Ibovespa, que estava tendo um desempenho até lateral, mas
interessante, né? Agora nesse mês de setembro, com uma alta aí de cerca de 3%, 4% desde o comecinho do mês, aí já cai 5% e passa, né, a perder essa linha dos 109 mil pontos e perder também o comecinho do mês, pegando aí essa queda, né, colocando o mês em queda depois de um mês de agosto em alta. Fechamos aqui 108.376 pontos, e aí quem é que mexe, né, com a... Ai, parou aqui. Não, voltou a funcionar. Boa. O que mexeu com a Bolsa ontem, né? A gente vê empresas ligadas ao varejo, Alpargatas foi a maior queda. Varejo, principalmente com toda essa ansiedade, digamos assim, ou cautela em relação ao juro futuro. DI subiu, aí agora DI caiu, mas o Banco Central fala que vai continuar com essa perspectiva de juros mais elevados por um tempo, mesmo com deflação. Uma virada setorial também, já que o varejo acabou tendo bons momentos nos últimos tempos, nas últimas semanas, e aí Alpargatas foi a que mais caiu, a gente vê Via caindo, Magazine Luiza caindo forte também, mais de 3%. A gente vê positivo, né, numa readequação ali dos investidores, depois de ter subido mais de 100% nas últimas semanas. Dexco também, antiga Duratex, também muito ligada ao setor de construção, também acabando caindo, né, justamente aí por conta dessa questão dos juros e também por conta dessas incertezas em relação ao minério de ferro lá da China. Só para a gente contextualizar, a maior alta aqui foi Gerdau, que está intimamente ligado com o setor de minério de ferro, sim, justamente por ser uma siderúrgica, mas animou por conta dos dados de moradias nos Estados Unidos. Gerdau fornece vergalhões, né, para as moradias, e isso acabou trazendo esse ânimo, né, para Gerdau, mesmo com o setor caindo. Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, Uzi Minas, CSN Mineração, mesmo com essas empresas caindo, a Gerdau acabou tendo aqui um dia bom no mercado, um dia de alta, principalmente por conta desses indicadores lá nos Estados Unidos. E aí a gente vê também, né, setor bancário caindo, o setor de educação caindo, até mesmo o setor elétrico, né, acabou caindo. Eletrobras, Taesa aqui, Equatorial caindo. O setor elétrico, que é tido como um setor um pouco mais resiliente, um pouco mais de proteção, caiu na Bolsa ontem, e a gente de olho, né, para ver como é que o Ibovespa Futuro vai abrir hoje, se vai seguir com essa questão colado ali com as bolsas internacionais, se vai manter mais um dia de pessimismo, mais um dia de cautela, mais um dia de queda. É isso exatamente que a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, 9 horas da manhã, o Ibovespa Futuro começando a negociar, lembrando que o mercado à vista abre às 10 horas. Bom, eu vou agora para um rápido intervalo, são 8 horas e 56 minutos, a gente vai para um intervalo rapidinho, você continua aqui com a gente, porque na volta a gente vai conversar com o Flávio Oliveira, a gente vai bater um papo sobre o mercado, as projeções, o que esperar do mercado nessa quarta-feira e nesses 3 últimos pregões antes da eleição. Então fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta depois do nosso intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise, Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Bem-vindo de volta, estamos ao vivo aqui no Morning News, trazendo os principais assuntos, os principais destaques para você ficar bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa quarta-feira. 8 horas e 59 minutos, vamos conversar com o Flávio de Oliveira, sócio da Monte Bravo Investimentos, já está aqui conosco. Flávio, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News, bom dia para você. Opa, bom dia Felipe, bom dia a todos que estão nos assistindo nesse dia de queda, né? Pois é, Flávio, dia de queda, mais um dia de queda, digamos assim, no cenário internacional. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, né? A gente viu movimentos na Bolsa um tanto quanto descolados do cenário internacional a alguns pregões. Mas, nos últimos, a gente viu que o Brasil não é essa ilha, não é esse lugar onde o caos internacional não chega, e a gente viu que a gente acabou ficando aí muito próximo do que tem se visto no cenário internacional. E a minha pergunta para você é justamente essa. O cenário internacional, qual que é o peso do cenário internacional nessas movimentações de queda que a gente está vendo na Bolsa, e o que a gente pode atribuir para um outro fator, que são 3 pregões, né, a última semana antes da eleição. Dá para calcular o que é o que, ou tá tudo no mesmo balaio e a Bolsa está sentindo os efeitos desses 2 eventos específicos que estamos vivendo nesse momento? Olha, de forma geral, a minha percepção e a de muitos players que eu conheço é que é muito difícil a gente precificar da onde vem cada parte do movimento. A gente consegue ver os movimentos que são preponderantes e, de forma geral, o que gera impacto, vamos dizer assim. A gente só não consegue dissociar isso. Na minha visão, o que está acontecendo é que a gente está seguindo esse fluxo, esse temor internacional por se tratar de uma questão estrutural, né? Então, a gente está falando de uma inflação muito persistente nas principais economias do mundo e uma perspectiva de desaceleração, talvez até uma recessão, que pode ser necessária para conter esse movimento inflacionário. Então, poxa, se a gente fizer essa mistura, inflação alta, elevação de juros e recessão, isso naturalmente acaba pesando para os mercados de risco. E isso acaba, muitas vezes, assim, sobrepondo as notícias locais. Na minha percepção, a gente tem, sim, essa questão de eleição, ela faz algum preço, mas, primeiro ponto, levando em conta o peso que tem essa questão de uma elevação na taxa de juros no mercado americano, a eleição ela pode acabar ficando em segundo plano, e levando em conta também que a gente não tem necessariamente um candidato que é pró-mercado e outro candidato que o mercado não gosta, assim, que a gente está vendo que os 2 candidatos principais eles estão indo basicamente pela mesma linha. Acho que a eleição ela é muito mais um gatilho de cautela, que o pessoal pode aguardar a alocação em ativos de risco, né, do que propriamente fazer preço, acionar algum gatilho de venda. Então, para mim, o ponto é, o Brasil, a gente tem uma situação conjuntural que ela pode ser favorável e, inclusive, deve fazer preço ali na frente, mas quando a gente tem um movimento estrutural tão forte como esse, de elevação de juro nos principais mercados do mundo, isso acaba sobrepondo as notícias locais. Falando um pouquinho ainda localmente, né, Flávio, se a gente olha o Ibovespa como um todo, caindo, seguindo esse cenário internacional, eu vejo mesmo que você
nessa situação. Se a gente descer um pouco, né, um pouco mais setorialmente, a gente vê os movimentos, por exemplo, mineração e siderurgia, muito atrelado com o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, setor industrial também muito atrelado com o que acontece de repente na Europa, né, setores ali ligados à indústria. Quando a gente olha para o cenário interno, os indicadores estão vindo bons, né? A gente vê uma deflação, a gente vê, de repente, até uma manutenção de taxa de juros, enquanto está todo mundo elevando os juros. A minha dúvida, e é isso que eu queria entender a sua visão, é se esses setores mais ligados ao cenário doméstico, eles estão sofrendo pela eleição ou pelo cenário de recessão também, né, internacional, já que os investidores internacionais estão nessa cautela e acaba trazendo esse sentimento para cá também, mesmo com os indicadores bons na economia, né? Revisão de PIB, deflação e tudo mais. É que vamos pensar o seguinte, tá? A bolsa precifica o futuro. E por mais que a gente tenha alguns dados bons no curto prazo e a gente tenha uma expectativa positiva, existe muita incerteza no horizonte. E como o mercado ele tem liquidez, se a gente tem incerteza, por via das dúvidas, o investidor vende e vai fazer outra coisa com o seu capital. Então, eu não consigo precisar se esse impacto no setor doméstico, ele é basicamente por conta de eleição ou por conta desse fator estrutural. Mas a incerteza, ela é algo que ela é palpável no horizonte. Então, se o investidor ele tem dúvida e o ativo é líquido, ele vende e vai para um setor mais defensivo. Acho que esse que está sendo o impacto na questão doméstica. A gente está tendo um impacto muito mais ligado à incerteza do que propriamente a resultados reais. A gente já teve isso no passado, por exemplo, um efeito que foi muito interessante foi com as ações do Banco do Brasil. Todo mundo precificava um alto grau de incerteza por causa de questões políticas. Quando saiu o balanço, que foi aí aquele lucro estratosférico, o banco deu uma porrada, subiu 20%, 30% em 2 semanas, né? Então, eu acho que essa precificação de mercado doméstico está muito mais ligada à incerteza com relação ao futuro, e a gente, inclusive, pode ser surpreendido no curto prazo, aí ao longo dos próximos meses com balanço, e pode acabar se tornando uma oportunidade, né? Porque a oportunidade acontece quando a expectativa descola da realidade, né? Então, acho que a gente pode ser surpreendido. Porém, vale lembrar, né, é um setor que tem bastante risco e levando em conta essas incertezas que a gente tem no horizonte, talvez seja mais interessante para aquele investidor que não tem estômago buscar ativos mais defensivos. E olhando para a Bolsa, né, a gente estava falando até dos setores que acabam tendo bastante movimentação. Você vê algum setor que pode surfar melhor esse ambiente de incerteza, Flávio? Você vê alguma oportunidade interessante aí para montar uma posição ou para buscar pelo menos um estudo um pouco mais aprofundado nesse ambiente de certeza? Você citou uma coisa importante, né? Os resultados, daqui a pouco acaba o 3º trimestre, em breve as empresas vão começar a divulgar os seus balanços, né? E aí, como o mercado precifica o futuro, como você falou, se as empresas começarem a trazer resultados interessantes, seria interessante também montar posição antes ou pelo menos começar a monitorar alguma coisa antes, né? O que você está vendo para esse momento setorialmente? Bom, vamos lá. Primeiro, né, sempre lembrando que não é uma recomendação de compra, de venda, né? Bom, eu acho assim que para aquele investidor que está olhando aí para uma questão de médio e longo prazo, perpetuar patrimônio, principalmente que tem uma tolerância menor à volatilidade do mercado, a gente tem aí ativos de setores defensivos que eles tendem a ter um comportamento acíclico, ou seja, ter performances assim, razoavelmente previsíveis, independente de ciclo de mercado. Então, a gente tem, por exemplo, as empresas de energia, né, geração, transmissão de energia, que num horizonte médio e longo, elas acabam sendo extremamente interessantes. Mas ontem a gente teve um choque no mercado e as empresas de energia caíram. Sim, quando a gente tem um choque muito forte, a correlação de todos os ativos é 1. É que nem na Covid, né? Basicamente, a gente teve aí um pânico no mercado e tudo caiu ao mesmo tempo. Mas a gente vê que ao longo do tempo, como são empresas que têm um lucro razoavelmente previsível,
tem um risco de crédito baixo nos seus contratos e tem a possibilidade de corrigir sua renda pela inflação, é um setor que ele acaba performando bem, principalmente nesse momento que ela começa a entregar os balanços e começa a declarar aí os dividendos. Então, esse setor poderia ser bastante interessante para passar por momentos como esse. Outro setor, aí a gente pode falar de setores que atuam bem, que lidam bem quando o juro está muito elevado. A parte, por exemplo, aí de seguros é um setor que é bem interessante. Por quê? Como é que essas empresas ganham dinheiro? Basicamente, ela pega o dinheiro dos prêmios que ela pagou, debita todos os sinistros que vão sendo pagos, o dinheiro fica aplicado no CDI e o lucro da empresa é basicamente isso. Então, o setor de seguros é um setor que tem baixa necessidade de reinvestimento de forma geral, acaba sendo um ótimo pagador de dividendos ao longo do tempo e num cenário de juro real elevado também acaba se tornando algo interessante. E para o investidor aí que ele quer talvez correr um pouco mais de risco, a gente tem aí ativos como os bancários, que a gente hoje tem um oligopólio bancário no Brasil, também se beneficia de juro alto, e com esse cenário mais adverso no horizonte, as principais concorrentes, né, que são as fintechs, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade para crescer, e a gente pode ter um flight to quality, né, voltar para esses grandes ativos aí de empresas sólidas. E também a gente não pode esquecer da parte de commodities, né? Que a gente tem empresas como aí a Petrobras, que apesar da gente ter esse cenário de recessão, é uma empresa que negocia múltiplos extremamente baixos. A gente vê aí que o barril de petróleo, apesar de tudo que está acontecendo, está se mantendo num preço bastante razoável, tem receitas dolarizadas. Então aqui a gente está falando de um ativo que é um pouco mais assim hardcore, né? Porque a gente tem interferência política, mas levando em conta o preço que o ativo está negociando, a gente tem aí uma boa relação de risco-recompensa. Acho que aí são alguns ativos que a gente está olhando com um certo carinho. Maravilha. Ô Flávio, eu marquei aqui 3 observações. A primeira, Petrobras, o pessoal já olha falando assim, tá, posso comprar, mas só na segunda-feira, dependendo do que acontecer, né? É melhor esperar um pouquinho. Não vou comprar agora. Quando você falou de seguros, investidor de IRB até brilhou o olho, né? Falou, olha, IRB... Não, mas daí eu tô falando de ativo, não de passivo, né, gente? Por favor. Foi só um comentário, só uma provocação aqui, Flávio. E aí eu queria aprofundar um pouquinho, claro, no setor bancário, porque você pincelou essa situação aqui do oligopólio e das fintechs. As fintechs estavam prometendo muito, né? Estavam colocando ali quase uma faca no pescoço dos bancões, né? Toda essa questão de disrupção, né? Essa questão de entregar bastante valor para o cliente, mesmo sem ter esse tipo de lucro, na verdade, que é o que a empresa necessita para sobreviver, enquanto a gente vê os grandes bancos, lucro bilionário atrás de lucro bilionário. Esse momento que você falou, desafiador, de taxa de juros mais alta, que acaba penalizando um pouco o custo da dívida, o custo de investimento das fintechs, arrefeceu essa concorrência, ou pelo menos essa manguinha de fora das fintechs frente aos bancões. É um cenário desafiador que investidor nem olha muito para a fintech. A gente vê Nubank, Banco Inter e tal, tendo essas dificuldades maiores. Ainda bancão são os ativos que mais têm oportunidades nesse cenário? O que eu acho que o ponto principal, eu não estou dizendo que o investidor não está olhando, eu estou olhando mais para um ponto mais para dentro da empresa, né? Vamos pensar, que nem tu mesmo falou, a empresa, ela apresenta crescimento, mas ainda um lucro extremamente baixo. Por quê? Porque ele precisa subsidiar esse cliente, ele precisa entregar algo diferente, seja uma tarifa mais baixa, seja um investimento mais agressivo, seja um cashback, seja todas essas coisas ao mesmo tempo. Isso sem falar no investimento, né, na parte de tecnologia e outros pontos. Quando a gente tem um juro muito baixo, esse dinheiro é abundante. Seja emitindo dívida, né, seja fazendo novas rodadas de emissões de ações. Quando o juro sobe, o que acontece? O investidor começa a fazer conta. Poxa, será que vale mesmo a pena eu financiar essa empresa que tem uma expectativa de crescimento e cujo ativo já está negociando a um preço muito alto, quando a gente compara com o lucro?
ou vale mais a pena eu ir lá e comprar uma Treasury, comprar um título público federal? Então, o custo de capital dessas empresas aumenta, ou elas têm que emitir ações a preços baixos, ou emitir dívida a custo alto. E isso daí pode se tornar um grande problema para o crescimento dessas empresas. E se ela para de crescer, naturalmente ela perde a atratividade e a gente entra naquela espiral negativa. Eu acho que esse é o grande ponto das fintechs. Não estou falando já dessas empresas que já estão super consolidadas. A maior parte dessas aí, principalmente que tem capital aberto, elas já têm aí uma base sólida de crescimento, elas já têm um caixa cheio. O que essas empresas vão ter de impacto é muito mais aí a expectativa de crescimento das ações. Eu me refiro muito mais a novos entrantes, né, que teoricamente iriam disruptando ao longo prazo o mercado bancário. A minha percepção é que o mercado, acho que ele exagerou um pouco nessas teses de crescimento, e a gente está convergindo para a média. E nesse ato de convergir para a média, a gente pode ter um cenário muito benéfico aí para os ditos incumbentes, até tanto pela lucratividade, pelo baixo risco que eles têm envolvidos e todas essas questões. Não estou dizendo que é ruim investir em fintech, estou só dizendo que talvez a gente tenha se excedido um pouco demais e que a oportunidade, pelo menos no curto prazo, esteja mais focada aí nas grandes empresas aí que são consolidadoras aí do mercado. Claro. A gente conversa bastante aqui, né, sobre investimentos, empresas e tudo mais, e não é all-in numa empresa, num setor, né? É uma estratégia de montar carteira, é uma estratégia de diversificação, inclusive. E aí até essa minha pergunta para você, Flávia, é nesse sentido. Porque quando a gente fala de diversificação, de uma estratégia de investimento, a gente vê que o juro mais alto aqui no Brasil, toda essa movimentação de juro mais alto acabou tirando bastante dinheiro da renda variável, levando para a renda fixa. Inclusive, muitas ofertas até de renda fixa têm sido muito interessantes, né? Com bons rendimentos e até mesmo com algum tipo de segurança, né? Algum tipo ali... rentabilidade boa, segurança e taxas de juros importantes também. Esse movimento também está penalizando a Bolsa? Você vê que pode ter acabado esse movimento? Você vê que esse movimento ainda pode continuar, já que a gente tem visto cada vez mais resgates, né, também vários fundos. Como que está a sua percepção sobre isso, né? Sobre essa decisão de muitos investidores de tirar seu dinheiro da renda variável para colocar em renda fixa, numa estratégia voltando ali para o tempo de rentismo que a gente viveu muito num Brasil um pouco mais atrás? Olha, eu acho muito complicado eu opinar sobre a decisão que investidores individuais tomam, né? Agora, realmente, não é uma coisa legal tu tirar teu dinheiro da renda fixa com juro baixo e comprar a bolsa no topo, e quando a bolsa desaba, tu voltar para renda fixa, cara, isso aí é um movimento que é extremamente destrutivo para o capital dos investidores. O que eu acho que aconteceu no final do dia é que com o juro real negativo, a gente teve muito dinheiro que não deveria estar em renda variável que entrou. Muito investidor que não tinha bem ideia do que estava fazendo e que acabou comprometendo um patrimônio que não deveria em ativos de risco. Para mim, essa foi a leitura do cenário, e o que a gente teve em termos de fluxo, né, foi uma saída do dinheiro, foi uma saída do dinheiro da renda variável que acabou achatando o preço. Não consigo fazer juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas a minha leitura basicamente seria essa com relação ao ocorrido no passado. Eu acho que a grande questão aqui temos oportunidades para todos os gostos. Se o investidor ele quiser aproveitar esse movimento de juro alto, ele vai lá, pode comprar um ativo pós-fixado, até um ativo pré-fixado, se ele quiser manter essa taxa alta por mais tempo. E se ele quiser aproveitar esse momento, cara, a bolsa me parece um ativo razoavelmente barato no dia de hoje. Agora, o ponto que eu posso dizer, esse movimento ele vai acabar, ele já acabou, cara, é impossível saber, principalmente com esse cenário tão conturbado no exterior. Se a gente estivesse seguindo o exterior, seria mais fácil, mas hoje a gente, teoricamente, está no contrafluxo, né? Agora, a minha percepção é que se houver
movimentos aí de elevação de juros ou de manutenção, o grosso do movimento já foi. Pode ter novas quedas na Bolsa? Podemos ter novas quedas na Bolsa, mas é a mesma coisa, os múltiplos já estão bastante achatados. Então eu acho que, contanto que o investidor aplique um dinheiro que faça sentido para ele, que esteja dentro da sua margem de risco, existe uma assimetria muito positiva hoje no mercado brasileiro. Ou seja, aquela possibilidade onde tu pode ganhar muito, e a possibilidade, não vou dizer que a possibilidade de perda é uma perda baixa, mas que a gente está numa situação onde a possibilidade de ganho ela é muito positiva frente à possibilidade de perda. Para mim, acho que esse que é o grande ponto. O grande movimento ligado a juros, ele já foi feito. Daqui para frente, acho que é apenas correção, vamos dizer assim. Maravilha. Flávio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelas suas análises, muito obrigado pelo seu tempo aqui de estar no Morning News. E volte sempre, viu? Uma ótima quarta-feira para você. Até a próxima. Com certeza voltarei aí. Um forte abraço a todos e bons investimentos. Valeu, tchau, tchau. Falamos aqui com o Flávio de Oliveira, sócio da Monte Bravo Investimentos, sobre todo esse cenário que estamos vendo aqui no Brasil, né? Muitos setores. Você anotou? Setores que o Flávio comentou aqui? Ah, eu anotei aqui. E vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do mercado financeiro, também com informações direto de Brasília, lá com a Kelly Ecali. Então, você que está acompanhando a gente, fica aqui, continua na audiência, continua aqui com a gente. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias aqui no Morning News. Fique com a gente. BMC News, informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui no Morning News, os principais destaques, os principais assuntos para você ficar muito bem informado e fazer ótimos negócios ao longo dessa quarta-feira. Você que está acompanhando a gente aqui na audiência, obrigado pela audiência. Quero fazer um convite para você que está assistindo a gente, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no canal da BMC News no YouTube. Já somos mais de 389 mil inscritos. A gente está quase chegando na meta muito bacana aqui de 400 mil inscritos, colocada aqui
pela nossa chefa, Paula Moraes, que inclusive está de aniversário. Parabéns para a Paula. Seguinte, se inscreva aqui no nosso canal. Se você já é inscrito, faz o seguinte, copia o nosso link e manda no grupo da família, no grupo dos amigos, manda para todo mundo que você conhece, para todo mundo conhecer aqui a BMC News, se inscrever também e, claro, participar, ficar sabendo, ficar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro, tudo o que acontece dentro da política, da economia, da geopolítica e, claro, grandes análises, grandes comentaristas para você tomar as melhores decisões de investimento. Eu estou acompanhando aqui a abertura do mercado futuro aqui no Brasil, quero até trazer o nosso gráfico no Profit da Nelogica. Olha só como que está o cenário neste momento. Índice futuro caindo 0,64%. Aqui o candle está verde porque abriu em baixa e agora está arrefecendo essa baixa. Ela está subindo, mas mesmo assim está em baixa. Deu para entender? Está subindo, mas está em baixa. Está nos 108.415 pontos nesse momento, mostrando aí, ratificando aquele sentimento, aquela sensação de que o Brasil não é uma ilha, de que o Brasil está, sim, bastante atrelado com o que está acontecendo no cenário internacional. Eu estou dando uma olhada aqui, a gente teve até mesmo um arrefecimento das perdas nas bolsas internacionais também. O DAX na Alemanha está caindo 0,89, CAC na França caindo 0,89 e também FTSE no Reino Unido caindo 0,80. Basicamente ali tudo no mesmo patamar, principalmente ali diante de toda aquela movimentação em relação ao Banco da Inglaterra que anunciou a compra de título. Tem gente falando que é bom, só que ainda tem um ar de cautela com essa decisão. Lá nos Estados Unidos, os futuros também estão arrefecendo as perdas, né? Tá um sentimento um pouco melhor do que no comecinho da manhã. A Nasdaq cai 0,47, o S&P cai 0,06, muito pequena essa queda. E o Dow Jones sobe 0,10%, ou seja, inverteu o sinal, estava caindo, agora passou a subir. Isso mostra aí, evidentemente, que o Brasil não é uma ilha, ele está sim atrelado com o que a gente vê no mercado internacional, vê o que está passando no cenário internacional. E o dólar mais um dia de alta aqui, R$ 5,39, subindo 0,3% nesse momento. Chegou a R$ 5,37, assim como já chegou a R$ 5,42, ultrapassando a marca dos R$ 5,40 o dólar. Mais um dia de tensão, mais um dia de cautela, mais um dia que a gente vai ver aí o que vai acontecer. Bom, 9h26, vamos para Brasília, vamos conversar com a Kelly Ecali, já está aqui conosco para falar sobre o plenário do Tribunal Superior Eleitoral, que ratificou, Kelly, 3 decisões liminares relacionadas aí ao presidente Jair Bolsonaro, esses julgamentos sobre discurso na ONU, viagem a Londres, realização de lives em espaços exclusivos da presidência da República. Kelly, quais as notícias sobre o Tribunal Superior Eleitoral, essas decisões? Bom dia para você, bem-vindo ao Morning News. Oi, Fê, bom dia. Essa decisão, na verdade, essas decisões, né, do TSE, elas ocorreram há 5 dias das eleições, ou seja, ontem à noite, no horário ali do plenário, naquele momento em que se unem ali os 11 ministros para deliberar sobre ações que chegam ao TSE e também sobre decisões cautelares, liminares, proferidas ali numa certa antecedência e levadas a plenário para serem referendadas ou refutadas. No caso dessas 3 decisões que você citou, a gente até falou brevemente delas ontem aqui, dessa expectativa de discussão, são todas decisões do ministro Benedito Gonçalves, que é também corregedor-geral eleitoral, tá? Ele, no entendimento liminar, já tem alguns dias, ele entendeu ali que havia por parte ali do governo federal, no caso do presidente Jair Bolsonaro, especificamente no entorno de sua campanha de tentativa de reeleição, havia ali incorreções em torno de utilização de imagens, tá? Relacionadas então à sua campanha eleitoral. Quais são essas imagens, Kelly? Aquela conversa que ele teve da sacada da embaixada por ocasião do funeral da rainha Elizabeth, também o discurso que o presidente realizou na ONU, nesse caso especificamente, houve ali um apelo
de um possível desvio de finalidade por parte do PDT, que entrou com a ação contra esse ato do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, né? E também, na última semana, o presidente realizou live ali dentro do Palácio da Alvorada e também foi questionado pelo próprio PDT, que entende que há ali um abuso de poder econômico, porque o presidente não pode realizar, né, alega o PDT, tá, gente? O presidente não pode realizar dentro do âmbito ali dos espaços exclusivos do governo federal, ou seja, né, do erário, né, relacionado à estrutura institucional da República, Palácio da Alvorada, Palácio do Planalto, enfim, não pode realizar lives eleitorais, tá? Então, todas essas 3 ações, elas ficaram ali com o ministro Benedito Gonçalves, que entendeu que não, que o presidente Jair Bolsonaro não pode usar nenhuma dessas imagens na sua campanha eleitoral de reeleição, certo? O entendimento foi acompanhado, então, pela maioria dos ministros. A gente até conversou ontem, viu, Fê, à tarde, dizendo ali que podia ser que não fosse um voto ali por unanimidade, mas pelo menos houvesse ali uma discussão seguindo a maioria, porque nos últimos casos concretos de análise de várias ponderações com relação ao uso de imagem, desvio de finalidade, enfim, nas campanhas eleitorais, seja do lado do presidente Jair Bolsonaro, seja do lado ali também do candidato Lula, tem havido ali um entendimento de ratificação das liminares, pelo menos por maioria do plenário. Então, esse foi o entendimento de maioria do plenário. Sendo assim, o presidente Bolsonaro não pode continuar, né, quer dizer, segue essa decisão de que ele realmente não pode usar 3 imagens nesses 4 dias que faltam para ir para as eleições, pelo menos ao que tudo aponta, o primeiro turno, né? Tanto as imagens da sacada ali de Londres, da embaixada lá em Londres, né? Também aquele discurso da Assembleia Geral da ONU, a 77ª Assembleia, e também uma live da semana passada no Palácio da Alvorada. Neste caso, o presidente está impedido de realizar qualquer live para ele ou para pedir votos para outros candidatos dentro das instituições que são ali da estrutura da presidência da República. Eu volto com você, Fê. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações. Você volta aí ao longo da nossa programação com mais notícia. Tá chegando a hora, viu, Kelly? Poucos dias da eleição. Estamos aguardando aqui para ver essas últimas movimentações, mas ainda tem bastante coisa para acontecer, bastante água para rolar embaixo dessa ponte. Tem pesquisa, tem debate, tem uma série de coisas ainda para acontecer e, obviamente, o domingo, dia da eleição, que inclusive estaremos aqui numa cobertura bem bacana na BNC News, ao vivo aqui para todo mundo, já deixando para todo mundo aí essa informação, estaremos aqui fazendo essa cobertura. Valeu, Kelly, bom dia para você, boa quarta-feira, bom trabalho. Tchau, Fê, tchau para todo mundo, boa quarta. Tchau, tchau, é isso aí, Kelly Ecali, direto de Brasília, trazendo as informações diretamente de Brasília, falando ainda dessa movimentação do cenário eleitoral. Tivemos 2 pesquisas que saíram agora há pouco, uma que saiu agora há pouco, uma que saiu durante a madrugada. A primeira pesquisa que saiu nessa quarta-feira, ainda ao longo da madrugada, foi a Genial Quest, divulgada aí nessa madrugada, mostrando um cenário estável aí há 4 dias das eleições. Lula tem 46%, Bolsonaro 33%, o petista aparecendo aí 13 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro. Ambos oscilaram aí na margem de erro de 2 pontos em relação a 7 dias. A vantagem de Lula era 10 pontos percentuais, Lula tinha 44, foi para 46, Bolsonaro tinha 34, oscilou para 33%. Ciro Gomes tem 6% das intenções de voto, segundo a Genial Quest, e Simone Tebet aparece com 5% das intenções de voto, repetindo aí o mesmo percentual dos últimos 7 dias. E aí, uma nova pesquisa foi divulgada agora há pouco, essa pesquisa agora do Poder Data, mostrando que o ex-presidente Lula tem 48% das intenções de voto, voto válido, tá? No primeiro turno, 38% de Jair Bolsonaro no voto válido. Esse voto válido aí exclui voto branco, voto nulo, indeciso, tá? Depois vem Ciro Gomes com 6%, antes, na leitura anterior ele tinha 8% das intenções de voto.
Simone Tebet soma 5%, anteriormente ela tinha 4%. E aí, né, a gente vê essas movimentações das pesquisas, principalmente em relação ao voto válido, porque se houver qualquer candidato com 50% mais um voto, aí a eleição estaria decidida no primeiro turno, e se não houver 50% mais um, aí a eleição vai para um segundo turno. A gente está falando isso principalmente porque nos últimos dias tem tido uma movimentação, principalmente da campanha do ex-presidente Lula, a favor do voto útil, né, que seria aquele voto onde eleitores de Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, enfim, até mesmo de Jair Bolsonaro, votassem em Lula para finalizar no primeiro turno. Ontem mesmo, o presidente Jair Bolsonaro descartou essa situação, falou que não tem que ter voto útil, tem que ter o voto em quem você acredita, e Bolsonaro também confiante nessa vitória no primeiro turno. Inclusive ele tem falado dia após dia nas suas lives, nos seus comentários, nas suas entrevistas, que as ruas mostram para ele que ele vai vencer no primeiro turno, enquanto a campanha do ex-presidente Lula tem dito aí que essa movimentação do chamado voto útil colocaria o ex-presidente Lula como o vencedor das eleições. O fato mesmo é que, independentemente das pesquisas, o que a gente vai saber é no domingo quem é que vai para o segundo turno, se vai ter segundo turno, se não vai ter segundo turno. Enfim, é no domingo, o dia da eleição, que saberemos, né, como que vai ser a movimentação do eleitorado brasileiro em relação a isso. E mais do que isso, né, mais do que sabermos se vai ter ou não vai ter segundo turno, se vai ter, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, o que a gente vai fazer na nossa cobertura aqui ao longo do domingo na BMC News é justamente fazer análises conjunturais, não só em relação da política, mas também em relação ao mercado financeiro, com toda a movimentação no mercado que a gente sabe que a eleição está provocando. Como a gente bem comentou aqui, agora há pouco, inclusive com o Flávio de Oliveira, lá da Monte Bravo, é que é o seguinte, mesmo com todo esse cenário, né, ruim, esse cenário de cautela nas bolsas internacionais, e que o Brasil não é uma ilha, não dá para precificar exatamente o que é uma cautela relacionada ao cenário internacional ou o que é uma cautela relacionada ao cenário político aqui no Brasil, a essa polarização do cenário político aqui no Brasil, principalmente pelo fato de que os investidores já sabem, né, como que se dá a política econômica e fiscal do presidente Jair Bolsonaro, e também se recordam da política econômica e fiscal do ex-presidente Lula nos dois mandatos que ele comandou o país entre 2003 e 2010. Enfim, essa é a movimentação. Então, o cenário, né, para a Bolsa de Valores, o cenário para os mercados, o cenário de títulos públicos, como que vai mexer, né, como que deve abrir o Ibovespa Futuro na segunda-feira, numa eventual vitória de Jair Bolsonaro, como vai abrir o Ibovespa Futuro na segunda-feira numa eventual vitória do ex-presidente Lula, como que vai se comportar o mercado em caso de segundo turno, porque aí teríamos mais 15 dias de campanha eleitoral, e aí, né, teríamos mais movimentações, mais cautela, mais incerteza, enfim, é todo esse cenário que a gente fica de olho, é todo esse cenário que a gente fica monitorando, né, aí para saber o que vai acontecer nesse cenário eleitoral. Bom, é isso, são 9 horas e 37 minutos, eu vou ficando por aqui, mas hoje, especialmente hoje, que é uma super quarta, não é a super quarta do mercado, onde tem decisão do Copom e do Fed, mas pra gente aqui na BMC é sim uma super quarta, é a quarta do aniversário da chefa, Paula Moraes. Então eu não vou encerrar o programa e vou deixar o BMC News começar, eu vou chamar a Paula, que já tá aqui na minha tela, para desejar meus parabéns, felicidade, saúde, muito sucesso e tudo de melhor na sua vida.
chefa querida Paula Moraes, muito bom dia para você. Obrigada. E é uma super quarta assim, sabe por quê? Além de ser o meu aniversário, hoje faz exatamente 2 anos que a gente colocou o primeiro programa da BMC News ali no ar. Claro, foi para um grupo fechado, para o projeto Small Caps Exponenciais. A gente fez um teste ali durante alguns dias antes da estreia, mas hoje marca então o meu aniversário. Eu fiz questão de ser desse dia para sempre lembrar, né, para eu não esquecer a data. E 2 anos da nossa primeira estreia, vamos dizer assim, né, para um grupinho ali fechado, mas foi a estreia da BMC News. Então, é uma super quarta mesmo. Um super 28 de setembro. Obrigada, viu, Felipe? Fico muito feliz. Que é isso, Paula. E, claro, é de coração. Falo por todos, inclusive aqui da BMC, que Obrigada. Tem muita admiração por você e muita admiração pela sua perseverança, Minha mãe chama de teimosia, mas eu chamo de perseverança. Eu sei como é, Paula. Eu sei como é. E a Ariana é meio assim também. E hoje ainda ela me mandou uma mensagem de parabéns falando, mesmo você sendo teimosa, eu falei, poxa, aí ela ainda lembra que eu sou teimosa no dia do meu aniversário, mas eu chamo de perseverança. Tem sinônimos melhores, perseverança, obstinação, né? Determinação. Garra, essas coisas. Eu prefiro ver pelo lado positivo. Sempre. Agradeço, Fê, muito obrigada. Valeu, Paula. De todos. Beijos. Bom aniversário, beijo, ótimo jornal pra vocês. Tchau, Obrigada. Tchau.